Qual a melhor maneira de aproveitar os cursinhos já feitos? A melhor maneira de você aproveitar os cursinhos já feitos é você não se matricular em um novo cursinho. Sim, para de gastar dinheiro com novos cursinhos. É você entender com clareza, compreender, fazer um inventário do seu estudo. Explico. Ora, desses cursinhos todos que eu já fiz, o quanto eu realmente aprendi, o quanto eu realmente aproveitei deles. Isso que eu chamo de inventário dos estudos. Para você compreender qual é o seu capital intelectual. O que de fato você aproveitou, o que de fato você tem aí memorizado do estudo que você fez nesses cursinhos. Porque convenhamos, né? Quando a pergunta dessa chega, é porque a pessoa já fez muitos cursinhos, já tentou provas, já foi reprovado e não sabe mais o que fazer, né? Uma vez que você saiba exatamente onde você está, aí você precisa o quê? Planejar-se, ter um planejamento individual, personalizado, para compreender quais são os seus próximos passos. Quando o candidato está numa etapa ainda inicial, significa dizer, ele estuda sozinho, estuda pelos cursinhos, da maneira como ele achar que deve, e acerta de 0 a 60%. A gente chama isso de fase 1. A fase 2 é o candidato que está no nível mais intermediário. É quando ele está acertando entre 60% a 80% das questões de um determinado assunto ou de uma determinada matéria. E a fase 3 é a fase onde você deve buscar estar, que é justamente quando você está acertando mais de 80%. Volto a repetir, esses cursinhos não ajudaram você a alcançar o que você precisa. Fase 3, que é mais de 80% de acertos, que é quando você efetivamente se torna competitivo, para buscar uma vaga. Agora que você entendeu como a gente aqui no método divide o seu processo de aprendizagem, então a gente faz esse inventário junto com você. Em condicional, eu estou na fase 2. Ok. Como eu tenho que estudar para sair da fase 2 e chegar na fase 3 nessa matéria? E como é que eu tenho que estudar para sair da fase 1 para chegar na fase 2 e chegar na fase 3 em administrativo? E aí, aqui na fase 3 a gente tem uma outra maneira de estudar. Existe um outro protocolo aqui na metodologia da gente para que você possa o quê? Fazer apenas a manutenção e o incremento, né, bem pontual dessa nota. Como eu vou estudar a partir de agora, que é o terceiro passo, todas as matérias? Da mesma maneira? Claro que não. Claro que não. Você estuda cada matéria de acordo com a necessidade dela. Você estuda cada matéria de acordo com o seu aproveitamento. Se você está muito bem em uma matéria, você não vai estudar ela, que está na fase 3, acertando mais de 80%, como aquela matéria que você está no início. Não é verdade? Parece óbvio isso, né? Mas o pior que não é. A maior parte dos candidatos não consegue distinguir isso. Eles acham que tem que estudar todas as matérias do mesmo jeito, como se tudo fosse a mesma coisa. Mas não é.